Dia de especulações no Palmeiras. No vídeo de hoje do canal do Nicola, vou te contar se Zé Ricardo, Arthur ou Alan têm chances de serem contratados pelo Palmeiras. Bora te atualizar também com uma ótima notícia no Corinthians e uma péssima informação no São Paulo. Já o Flamengo é mais um a tentar atravessar o Vasco da Gama em relação a Lelê. Por falar no Flamengo, preciso te atualizar sobre uma renovação de contrato importante. As últimas no mercado, bastidores, a situação de Robinho e muito mais a partir de agora, não sem antes me apresentar. Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas do seu time do coração, beleza? Curtiu o vídeo, deixa like, se você ainda não é inscrito, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se, combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que permite a você apostar de segunda a segunda. Nessa terça-feira tem a partida decisiva da Recopa Sul-Americana, confronto do Flamengo contra o Del Valle. O Fla precisa reverter a derrota por 1-0. Vitória do Flamengo paga 1,31, o empate paga 5,40 e a vitória do Del Valle garantindo R$ 9,10. Queria sugerir para vocês, ambas as equipes marcam pagando R$ 1,99. É o mesmo que dizer que você acha que Del Valle e Flamengo vão marcar ao longo dos 90 minutos. Além da Recopa, há outras 5 partidas da Copa do Brasil, com destaque para Tocantinópolis e América, Fluminense do Piauí e Ponte Preta. Para apostar na 1xBet, você já sabe, é só pegar o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro e não esqueça de usar o cupom Nicola para ter direito a 100% de bônus. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias, e a primeira informação é sobre o Corinthians, que decidiu rescindir o contrato com Natan Palafaz. Ele é um atacante, estava emprestado ao Nova Iguaçu e vai jogar num time da Lituânia. Atleta de 23 anos de idade, o Corinthians tinha 50% dos direitos econômicos. No acordo feito para a rescisão do contrato, Timão vai manter um percentual de uma venda futura, imaginando que ele possa se dar bem por lá, mas esse valor, ou esse percentual não foi revelado. Bora contar também que Everton Ribeiro e Pedro serão titulares do Flamengo na decisão contra o Del Valle. O Everton Ribeiro, que havia perdido a posição, e o Pedro, que havia virado dúvida por conta de uma lesão. São duas boas novidades. Quero falar ainda sobre Pirani, que já desembarcou no Rio de Janeiro, o meio atacante do Santos, empréstimo até o fim da temporada, e a opção de compra, caso o Fluminense queira ficar com o atleta, é de $2 milhões por 80% dos direitos econômicos. O salário será mantido, empréstimo sem custos. Para fechar o giro de notícias, o Bahia confirmou nesta segunda-feira a contratação de Iago Felipe, ex-jogador do Fluminense. Também chega para o Bahia em definitivo, operação finalizada nos últimos dias, e o Iago Felipe vai tentar dar um pouquinho mais de experiência a um Bahia que não tem dado certo e faz um início de temporada bastante ruim. Quero contar ainda, para fechar, que Roberto Justus deu uma entrevista ao programa Pânico admitindo que tem participação na empresa que está adquirindo a SAF do Curitiba. Ele tem 22% dessa sociedade, e a Argentina renovou o contrato de Lionel Scaloni, o técnico que a levou ao título da Copa do Mundo. Boa notícia para o torcedor do Corinthians: as conversas com o São Bernardo para a compra de Christian Barletta estão praticamente fechadas. Por que a pressa, se ele só vai poder ser utilizado depois do Campeonato Paulista? O Corinthians tenta desde a semana passada impedir que o São Bernardo escale o atleta na quarta-feira em jogo da Copa do Brasil contra o Náutico. Se o Barletta for utilizado, ele passa a ficar impedido de jogar pelo Corinthians em todas as partidas restantes da Copa do Brasil. Antes de gravar esse vídeo, procurei o Lucas Andrino, que é o CEO do São Bernardo. Ele admitiu que as conversas avançaram e nessa terça-feira o martelo deve ser batido para a oficialização da transferência. Obviamente que o Barletta só vai para o Corinthians depois do Paulista, mas com um acerto, com todos os trâmites finalizados, o São Bernardo deve poupá-lo na quarta-feira, permitindo que o Timão utilize o atacante de 21 anos de idade, um dos destaques do Campeonato Paulista em todas as outras fases de mata-mata. Notícia super importante: o Corinthians está adquirindo 50% dos direitos econômicos, outros 10% vão ficar vinculados ao Joinville, enquanto o São Bernardo vai manter 40% de olho numa venda futura. Bora falar agora sobre o Flamengo. Outra notícia importante: Matheus Cunha, titular em 4 das partidas do Flamengo na atual temporada. Ele inclusive se tornou reserva imediato do Santos, superando o Hugo Souza. O menino tem ido tão bem que o Flamengo já procurou os representantes do atleta para tentar renovar o mais rápido possível o contrato. O vínculo se encerra em dezembro e a partir da metade do ano o Matheus já pode assinar um pré-contrato. A boa notícia para o torcedor do Fla é que não existe motivo para preocupação. O Matheus e seus representantes já deixaram bem claro que não tem a intenção de deixar o Flamengo.
Jogador revelado no clube, super identificado com o Flamengo e curtindo muito esse momento de titularidade, ainda que momentânea. Tendência a que esse contrato seja renovado com um bom aumento salarial e com direito a uma extensão do vínculo e também da multa rescisória para assegurar que ele se torne uma peça importante no elenco. Só para lembrar, além do Santos e do Matheus Cunha, o Flamengo também vai passar a ter, a partir da metade do ano, Agustín Rossi, goleiro argentino contratado junto ao Boca Juniors. Preciso te atualizar sobre Robinho. Nessa segunda-feira, o Ministério Público disse que não há nada que impeça a prisão do ex-atacante do Santos em território brasileiro. Você deve saber, ele foi acusado e condenado por estupro na Itália. Há algum tempo, a justiça italiana tenta fazer com que o Brasil extradite o atleta para a Itália para que ele cumpra a pena por lá. Não há no regimento nacional essa possibilidade de extraditar alguém que é brasileiro para outro país. O que as autoridades da Itália fizeram? Pediram que o atleta cumpra a pena em território brasileiro. O subprocurador-geral da República, Carlos Frederico, se manifestou nessa segunda-feira, afirmando que não há nada que impeça que ele cumpra a prisão por aqui. Inclusive, os 4 endereços do Robinho em território brasileiro já foram disponibilizados para que possa ser feita a prisão. A ministra Maria Tereza de Assis Moura ainda pretende ouvir a defesa do Robinho antes de determinar a prisão em território brasileiro, mas a situação está ficando cada vez mais complicada para o ex-atacante da seleção brasileira. Bora falar agora sobre Caleri. O São Paulo recebeu uma péssima notícia nessa segunda-feira. O atacante passou por exames no tornozelo, o mesmo que havia lhe causado o lhe impedido de terminar a partida contra o São Bernardo. Esses novos exames constataram que o Caleri teve uma fratura no osso e um deslocamento de cartilagem do tornozelo direito. Caso os médicos do clube avaliem que existe a necessidade de uma cirurgia, o tempo de recuperação estimado pode chegar até 4 meses, ou seja, ele ficaria fora do Campeonato Paulista, todo o restante, ainda perderia as fases iniciais de Copa do Brasil e também do Campeonato Brasileiro, um enorme problema para o jogador, que é o principal atleta do elenco. Importante lembrar que, embora não viva um momento excelente, são só 2 gols na temporada, o Caleri é peça fundamental no time do Rogério Ceni, é inclusive o capitão, aquele com o qual o Rogério mais tem afinidade. Para piorar, o reserva imediato do Caleri, o Herisson, também está machucado. E a tendência é que o São Paulo dispute a última partida da fase de grupos contra o Botafogo em Ribeirão e também a partida de quartas de final contra o Água Santa, ainda local indefinido, com o Galopo improvisado. O argentino que tem ido muito bem, inclusive o artilheiro do time com 7 gols marcados, mas é um quebra-galho. O Galopo foi contratado como volante, chegou a ser improvisado como meia e também como centroavante nas ausências do Caleri. E você, qual o tamanho do peso que o Caleri faz ao não jogar as partidas de mata-mata? Use espaço para comentários para opinar, beleza? Bora falar agora sobre o Palmeiras, que viveu uma segunda-feira agitada em termos de especulação. Somente 3 nomes para volantes foram especulados no Palmeiras: Zé Ricardo, ex-jogador do América; Alan, volante que pertence ao Atlético Mineiro; e também o Arthur, que é jogador da Juventus e está emprestado ao Liverpool da Inglaterra. Quero começar falando sobre o Zé Ricardo. Informação sobre o atleta no Palmeiras foi divulgada pela Rádio Itatiaia. O volante de 26 anos de idade tinha vínculo com o América até dezembro do ano passado. O Wagner Mancini não vinha utilizando muito o Zé Ricardo. A diretoria até queria a permanência dele, mas ia renovar para emprestá-lo. O Zé disse que não havia o menor sentido renovar para sair, então ele está livre no mercado. Bastaria que o Palmeiras se acertasse com ele em relação a salários e ele já estaria à disposição. O mesmo Zé Ricardo que no fim do ano de 2020 foi procurado pelo Abel. Eles chegaram a falar por telefone e na oportunidade o América não o liberou. Conversei com o Palmeiras, que descartou negociações com o Zé. De qualquer forma, entrei em contato com o empresário do atleta. Ele admitiu que lá atrás houve o contato, mas que agora foi o contrário. Os representantes do atleta entraram em contato com o Palmeiras, que disse não ter interesse. Se houvesse qualquer sinalização por parte do Palmeiras, o negócio já teria sido fechado. Outro nome que surgiu forte foi de Arthur, ex-volante da seleção brasileira, jogador do Grêmio, pertence à Juventus e está emprestado ao Liverpool. Uma única partida disputada no time inglês pela equipe principal. Ele também fez alguns jogos no Sub-23. Fase horrorosa, não se encontra bem fisicamente, problemas extracampo, enfim. Consultei uma fonte minha no Palmeiras que assegurou que não existe nenhuma possibilidade de o Arthur ser contratado. A conta não fecha, um cara extremamente caro, fora da realidade financeira do Palmeiras, não faz parte dos planos. Surgiu ainda um terceiro nome, Alan, 25 anos de idade, jogador titular absoluto do Galo, havia sido comprado por 3,5 milhões de euros.
Recentemente teve seu contrato prorrogado com o Atlético até dezembro de 2025. Também havia sido especulado na semana passada pelo Flamengo. Dirigentes do Galo asseguram que não existe a menor possibilidade de o atleta se transferir para o Palmeiras. Ele é titular absoluto, homem de confiança de Eduardo Cudê e não será vendido para um rival. Podemos descartar também esse nome, a menos que a Leila Pereira resolva abrir os cofres e fazer uma oferta superior a 10 milhões de euros. Não tem sido essa a postura, o perfil, o estilo de negociação da presidente do Palmeiras. Eu esperaria por um jogador bem mais simples e barato do que o Alan. E você, quem contrataria na condição de dirigente do Palmeiras? Essas especulações talvez tenham nascido da entrevista que o Abel deu nesse domingo, depois da vitória contra a Ferroviária. Ele disse que tem um volante bem perto de virar reforço do Verdão. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Flamengo, mais especificamente sobre Lelê, que interessa também a Fluminense, a Vasco, enfim. O centroavante artilheiro do Campeonato Carioca virou o disputado do futebol do Rio. Atleta que está jogando por empréstimo no Volta Redonda, o vínculo se encerra agora no fim do Campeonato Carioca, são 9 jogos e 9 gols no Carioca. Ainda jogou uma partida da Copa do Brasil, mais um jogo e mais um gol, ou seja, 10 jogos no ano, 10 gols. É legal contar para vocês que o Lelê tem um acordo verbal com o Vasco. Ele ficaria até o fim do Campeonato Carioca no Volta Redonda e passaria a ser atleta por empréstimo do Vasco da Gama. Já existe esse acordo verbal do Vasco com o Itaboraí, que é dono dos direitos econômicos. Empréstimo por R$500 mil com opção de compra já estipulada. Só que o Fluminense na semana passada fez uma mesma proposta, a proposta foi recusada. Nas últimas horas, de acordo com o jornal o Globo, foi a vez de o Flamengo entrar na parada, só que o Flamengo, ao contrário do Fluminense e do Vasco, se dispõe a comprar o jogador. Cifras não foram reveladas, mas certamente por valores superiores aos R$500 mil pelo empréstimo. Atacante de 25 anos de idade que chegaria para ser um reserva imediato do Pedro. Pedro não tem tido substituto para a função de centroavante a partir do momento em que Pedro e Gabigol jogam juntos. Confesso que seria até uma opção interessante. Estou tentando descobrir os números, as cifras para trazer detalhes para vocês. Qualquer novidade, talvez durante o programa do Nicola a partir das 7 da noite. Conto com a audiência de todos. Curtiu o vídeo, deixa like, se inscreve no canal, a gente se encontra. Abraço, tchau!